11 horas em ponto. A partir desse momento, a Rádio Capital, uma das emissoras mais importantes do país, com uma audiência extraordinária. O Rádio Hoje tem alcance mundial, cumpre mais uma vez o seu papel com a democracia. E muito desse espaço aqui tem a ver com um pedido da nossa convidada de hoje. Em um determinado debate, ela falou assim: a gente tem 2 horas e não fez uma proposta, uma apresentação, só a baixaria. Hoje ela terá o tempo que precisa para colocar seu plano de governo. Meu amigo querido Luiz Carlos Patrício, sempre bom ter a sua companhia nesse momento importante da nossa história. Que coisa gratificante, né, João, você receber aqui na Rádio Capital uma jovem que tem tudo, ou pretende fazer tudo para uma cidade como São Paulo, né? Aquilo que nós, os veteranos, não conseguimos fazer, ela pretende fazer para São Paulo. Vamos ouvi-la hoje vamos ouvi-la com bastante atenção, né? Para que a gente possa realmente analisar se essas propostas que ela vai fazer realmente muda a situação de São Paulo. Aliás, um detalhe, veteranos, mas não ex-combatentes. Não ex-combatentes, combatendo sempre. Demais. Candidata Tabata Amaral, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje na Rádio Capital. E atendemos o seu pedido. Queria conversar com a população, apresentar seu plano de governo, terá esse espaço hoje. Seja bem-vinda, né? Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Patrício. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. Eu venho brincando que, infelizmente, o nível está abaixo nessa eleição. Lamentável. Então, muitas vezes, eu fico sozinha tentando falar das propostas, da cidade. Então, tem uma demanda reprimida aqui para falar do meu plano de governo. Obrigada pelo espaço. Eu queria te fazer uma pergunta. A senhora é preparada em política. Sou formada em ciência política. Isso. Quando uma pessoa fala assim, eu não gosto de política, o que passa pela sua cabeça? Eu vou logo no clássico que virou quase um clichê. Quem não gosta de política vai ser governado por aqueles que gostam. Essa história de deixar a política só para os políticos não tá dando certo para o Brasil. O que eu espero ver nos próximos anos é cada vez mais pessoas que tiveram oportunidades, que têm essa disponibilidade, que têm essa paixão que eu tenho, entrando para a política e fazendo uma boa política. E é da esquerda à direita. Eu acho que está faltando no Brasil, da esquerda à direita, pessoas sérias, honestas, preparadas para fazerem um bom debate. Porque deixar a política só para os políticos, que nem sempre estão lá com as melhores intenções, essa é uma péssima ideia. É a nossa segurança, é o nosso transporte, é a nossa educação. Então, a boa política, ela é possível, ela existe, e acho que ela tem que ter um espaço cada vez maior. E o cidadão ser político. Ser político. Politizado. Até uma coisa que eu defendo, não a política partidária, mas é a gente ter formação política, cívica, dentro da escola. Essa é a pergunta que eu ia lhe fazer. Quer dizer, na educação, o que você pretende fazer para que essas crianças que hoje estão, de alguma forma, fugindo desse... No nosso tempo tinha uma Moral e Cívica, o SPB, quer dizer, nós aprendíamos o que era política, né? E hoje não, hoje a criança não está voltada para nada, quando muito aprende política partidária. Porque esta ou aquela professora está realmente voltada para aquele a política partidária é uma escolha que o adulto vai fazer. Isso. Mas o que tem que vir antes é a formação do que está na Constituição, dos nossos deveres cívicos, dos nossos direitos. Eu fui aluna de escola pública, de escola estadual, depois fui bolsista no ensino médio em escola particular, e eu saí da educação básica sem saber o que estava na Constituição. Quem era responsável pelo transporte, quem era responsável pela merenda. E foi só na faculdade, na formação de ciência política, que eu comecei a olhar para isso. E eu venho da periferia de São Paulo, da Zona Sul, e cresci vendo compra de votos. Cresci vendo o pior da política brasileira. Então, por muito tempo, eu ouvia da minha mãe, não mexe com isso, política é coisa de quem não presta. E demorou para eu mudar essa minha concepção. E aí o que eu pretendo fazer como prefeita é investir nessa formação ampla. Eu defendo muito o modelo de educação integral, que é o quê? As crianças dos 6 meses até os 15 anos poderem ter a opção de estar o dia todo na escola. É uma segurança para o pai e para a mãe que vai trabalhar. Não ficar pensando, meu Deus, onde é que está meu filho? Porque se não tem uma igreja, não tem uma ONG, essa criança fica em casa sozinha, fica na rua. E o que é essa educação integral que eu defendo e pela qual eu trabalho? Não é só a biologia, a história, português. É você trazer a robótica, é você trazer inglês, é você trazer o teatro, o balé, é você trazer a formação política, é você trazer um basquete. São todas coisas que formam o ser humano.
E aí a gente vê muito essa desigualdade. Quem vem da escola particular tem tudo isso desde muito novo. Chega numa entrevista de emprego sabendo falar inglês, fazendo um esporte, tendo aprendido a se comunicar numa aula de teatro. Quem vem da escola pública, muitas vezes teve 3, 4 horas de aula por dia, falta de professor, não tem condição de competir. Merenda de baixa qualidade. Eu sou deputada há 6 anos. Enquanto deputada, quantas vezes eu não tive que acionar a justiça aqui em São Paulo porque a prefeitura não estava entregando feijão para a creche? Porque a prefeitura estava entregando maçã hidratada para os pequenininhos no ensino fundamental. É a cidade mais rica do país. A gente investe R$20 mil por ano por aluno. São Paulo, se quiser, se tiver vontade política, consegue fazer a melhor escola pública do Brasil. E é esse modelo de educação holística e integral que eu defendo. É porque hoje o governo do estado já tem várias escolas com um período integral. O município não, né? Então você pretende implantar no município essas escolas de forma integral, tirando a criança da rua. Porque hoje o maior problema que a mãe tem é ver a criança sair da escola ao meio-dia, né? E de repente não ter para onde ir. Não tem o que fazer, porque não tem nada disponível para isso. Então, o que você pretende na escola é fazer com que a escola seja de forma integral. Exato. Das 8 às 17 horas. Com uma diferença do que acontece na rede estadual, porque houve uma expansão muito acelerada na rede estadual, muitas vezes sem ouvir os professores, professoras, a comunidade, e muita gente reclama do modelo como ele é feito. Por quê? Escola em tempo integral, como eu falava, gente, não é só biologia e história. Só para você estudar, você vai aprender outras. Você tem que adequar a infraestrutura da escola para ter uma quadra bacana, para ter um laboratório. Você tem que trazer outras atividades, torneio de xadrez. Eu pretendo criar a Olimpíada Paulistana de Matemática. Tem uma proposta, porque eu venho desse mundo de Olimpíada. Eu fui campeão nisso aí. Eu fui campeão nisso aí na escola. Eu também. Eu tenho mais de 40 medalhas em robótica, astronomia, matemática. Olimpíada no município. Só para as pessoas entenderem. Eu venho do extremo sul de São Paulo e se eu tô aqui conversando com vocês hoje como deputada federal, como candidata a prefeita, é porque quando eu tinha 11 anos de idade, 20 anos atrás, uma professora de matemática da escola estadual, professora Simone, com quem eu falo até hoje, ela me apresentou as Olimpíadas de Matemática. Eu, ao longo da minha trajetória, ganhei mais de 40 medalhas. Parabéns. Foi por isso que fui bolsista. Então, para mim, é muito evidente quanto que a educação salva, transforma. Vamos falar do meu plano de governo. Quando eu falo que é diferente do governo do estado, é porque a gente está prevendo um investimento na infraestrutura, um investimento na valorização dos profissionais da educação e também trazer coisas diferentes. Então, uma das propostas que eu tenho é o intercâmbio, por exemplo. Por conta das Olimpíadas, eu pude viajar o mundo competindo. Uma coisa inimaginável, uma menina que só tinha ido para a Bahia de ônibus, pôde ir para a China, para a Polônia, para a Turquia para competir. Isso muda a nossa vida, muda a nossa cabeça. Qual é a proposta que eu trago? Inspirada no que o Eduardo Campos fez em Pernambuco, porque ele era do nosso PSB, que é o meu partido. Todo ano, pelo menos um aluno por escola, ao sair do 9º ano, fazer intercâmbio fora do país. Quanto custa isso? R$50 mil por aluno. Quanto que custa a Fundação Casa por um ano? R$120 mil. Eu faço essa comparação porque se a gente investe em educação integral, cai o homicídio entre jovens. Imagina vocês, toda escola municipal ter uma criança que conheceu um outro país e a criançada saber que se estudar inglês vai ter essa oportunidade. Qual é a outra proposta nossa? É a Olimpíada Paulistana de Matemática. Minha vida foi transformada pela Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Como que vai funcionar a Olimpíada Paulistana? Os medalhistas das escolas municipais vão poder conhecer a NASA e a Disney. Porque, de novo, gente, pega uma escola municipal em Marcilac, em Perus. É você, em toda escola municipal, oferecer laboratório, uma atividade esportiva e dizer, olha, se você se dedicar, você pode fazer intercâmbio, você pode conhecer a NASA, você pode. Porque a gente cresce muitas vezes tendo referência só no crime. Isso. A gente tem que criar outras referências para as crianças. Sem saber o que pode fazer. Sem saber. E eu sou nascida e criada aqui em São Paulo. Eu fiz uma pergunta ontem, claro. Porque em relação, tem feito isso aos candidatos, que é em relação à educação, que é o seguinte, que é a base de tudo, né? Um jovem de primeiro ano, ele realmente hoje não sabe escrever e nem sabe ler, né? Essa coisa da continuada lá, né, que foi colocada aí. Da progressão. Progressão continuada que vai sem aprender absolutamente nada.
que você pretende fazer para que isso realmente deixe de existir? Para que esse jovem que saiu da escola, ou está na escola ainda e vai começar a trabalhar, ele saiba realmente Ou quem ler e passou de escrever. ano passou por merecimento. Isso, não por porque lei, na nossa época era isso. Não Quer é? dizer, o maior desejo nosso era ter a medalha Eu de fui primeiro reprovado lugar. 2 vezes em matemática. Eu não tive esse... Mas fui para humanas. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu não tive esse problema, João, mas realmente é uma situação muito complicada. Você tem que passar de ano por aquilo que você realmente, por mérito seu, não porque não tem vaga na escola. determinação. Gente, você trouxe um ponto, Patrício, que é importante que todo mundo que está nos acompanhando saiba. O que você está dizendo tem total correlação com o que os números estão mostrando. É isso. Nos últimos 3 anos, São Paulo foi a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização. Quando Bruno Covas era prefeito, a gente estava na posição 2. Agora, ao final da gestão do Nunes, a gente está na posição 21. O que isso quer dizer, né? Para as pessoas que estão ouvindo e não acompanham esses índices como eu acompanho. Que a maioria das crianças, 62%, estão passando de ano sem saber ler e escrever. É criança que chega no 4º, 5º, 6º, 7º ano e não sabe ler e escrever. Essa criança, gente, ela não tem a menor motivação. Ela não tem a menor condição de aprender uma matéria. É uma criança que tem muita chance de abandonar a escola, de estar na rua. Então, o que a gente tem que fazer? E essa é a minha primeira proposta para a educação. É um mutirão de alfabetização. Avaliação bimestral, para a gente saber qual é a dificuldade do aluno, onde que o bicho está pegando, foco em reforço e tutoria, especialmente no contraturno, e toda a escola, da merendeira, a diretora, a professora, estarem focadas no compromisso da alfabetização. Eu falo que é um mutirão que é para a gente zerar esse problema. Porque, de novo, eu tô aqui sonhando com robótica, com a Olimpíada Paulistana de Matemática, mas nada disso vai ser possível se a gente não resolver um dos maiores problemas que a gente tem hoje, que é a cidade mais rica do país, caiu tanto em educação que nossas crianças já não estão aprendendo a ler e escrever. Quem dirás o resto? O grande problema que nós temos na educação, João, é aquele detalhe da criança não ter amparo psicológico, porque você tem em casa, você tem um problema muito sério. Ela sai da escola, mesmo que você colocar uma escola integral, ela teve as refeições adequadas, ela teve o atendimento adequado, mas ela chega em casa e encontra pai alcoólicos, pai com problemas de brigas familiares, problemas de emprego, quer dizer, uma série de situações que ocorrem lá. No governo do estado, hoje tem os psicólogos disponíveis. Você pretende também implantar essa coisa da psicologia, do atendimento psicológico para as crianças na educação municipal? Até porque hoje é doença mental em todas as cidades. Exato. Não, e a criança hoje tem um problema muito sério. Ela está invadida por determinadas informações das quais ela não tem como sair. A minha esposa ela é psicóloga e psicóloga educacional. Então ela atende crianças que não sabem o que ela é na verdade. Hoje com 10, 12 anos, a criança não sabe o que ela é. Entende? Então ela precisa desse amparo psicológico. E aí eu pergunto exatamente Com isso. Com certeza. Eu estava aqui sorrindo porque eu amo essa pauta. Eu criei a primeira bancada da saúde mental do Congresso Nacional. Tive a alegria de trabalhar e ajudar a aprovar projetos importantes nessa área. Voltando para a saúde mental do policial, hoje a gente perde mais policial para suicídio do que em confronto. Olhando para a saúde mental dos professores, dos enfermeiros, dos médicos. E no meu plano de governo, a gente leva esse assunto muito a sério. Eu concordo 100% com o que o João trouxe, e você também, Patrício. Tem um adoecimento mental da população. É isso. A pandemia acelerou. A questão das redes sociais tem impacto nisso, a desigualdade, o número de pessoas em situação de rua. Fato é que hoje está todo mundo sofrendo. De cada 4 mulheres que têm um parto, uma tem depressão pós-parto. Nossos jovens ansiosos. Então, o que está lá no meu plano de governo? Primeira coisa, toda a escola contar com o acompanhamento de um psicólogo, uma psicóloga. Qual é a segunda coisa que eu trago? Toda UBS, todo posto, ter uma equipe de saúde mental. Saúde mental é igual saúde física. Sim. Não depende da pessoa e mata do mesmo jeito. E qual é a terceira coisa? É a gente garantir que a gente está pensando leito psiquiátrico, acompanhamento psicológico sem tabu. E por que eu trago isso? Você falava do estresse que nossas crianças sentem. E eu vivi isso. Eu perdi meu pai para o crack quando eu tinha 18 anos de idade. E durante o ensino médio foi muito difícil, porque eu era bolsista numa escola de elite,
Mas eu não tinha dinheiro para passagem, eu não tinha dinheiro para o lanche. Tinha que ter resultado? Tinha que ter resultado. E meus professores, por muito tempo, não sabiam que a gente vivia em casa. E quando minha escola, meu professor percebeu que eu ia desistir, que eu ia abandonar, foi quando eles entraram, pagando meu lanche, pagando meu transporte e com acompanhamento psicológico. E para mim é muito claro que eu perdi meu pai, sim, pro crack, pra bipolaridade, pro alcoolismo, mas eu perdi meu pai pro preconceito, pro tabu. Porque foram 18 anos eu ouvindo que meu pai era um vagabundo, que meu pai não queria nada com nada. Só julgamento. Que a gente estava errado de ajudar meu pai, que a gente estava errado de não abandonar meu pai. E meu pai era um cara brilhante. Não tinha formação formal, né, por assim dizer. Sim. Mas gostava de ler, gostava de matemática, ele era cobrador, escrevia o que ele via na rua. Autodidata. Um autodidata. Se meu pai tivesse tido acolhimento para tratar as doenças dele, eu tenho certeza que meu pai estaria aqui hoje. E aí a gente olha para São Paulo inteira, uma cidade de 12 milhões de habitantes. A gente tem 1.300 psicólogos na rede municipal. Não é nada, 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 nada. Essa é uma cidade que não olha para a questão da saúde mental. E pelo que eu vivi, que eu espero que nenhuma criança mais viva, enquanto eu for prefeita, enquanto eu tiver a oportunidade de lutar, eu vejo, gente, a questão do adoecimento mental mata tanto quanto o adoecimento físico por conta do tabu, do preconceito que existe. Você falou do crack. Eu tenho feito uma pergunta que, assim, eu cheguei aqui em São Paulo em 1969, né, no dia 15 de abril, fatídico, né, desci na rodoviária, ali na Avenida Duque de Caxias, subi a Rua dos Andradas, cheguei na Avenida Ipiranga e a cidade de São Paulo, o centro da cidade de São Paulo era maravilhoso. Uma coisa fantástica, os melhores restaurantes, sabe, os melhores cinemas, os melhores teatros, era tudo ali no centro da cidade. Nós vivíamos os melhores hotéis, né, e hotéis verdadeiros mesmo, em todo sentido. O bom era né? o centro. O bom era o centro. Hoje o centro é o que é. Tá abandonado. Inclusive com a Cracolândia tomando conta de todo esse... Eu não gosto nem dessa palavra, porque eu acho que é uma palavra altamente pejorativa até para quem está lá, né? Quanto mais para quem ouve. O que essa mãe... É que tem o nóia e tem o traficante, né? O que essa mãe que está aqui nos ouvindo hoje e tem um filho lá na Cracolândia, entende? Pode esperar da prefeita Tabata Amaral? Ela primeiro pode esperar que eu não vou varrer esse problema para debaixo do tapete e fingir que ele não existe. Qual foi a atitude da prefeitura até aqui? Esparrama a Cracolândia, espalha para ver se as pessoas não vêm. Resultado, a gente tem 72 pontos de Cracolândia pela cidade. CEAGESP, Iervante, na Penha, onde você anda tem Cracolândia. Segunda coisa, na linha do que o João trouxe, uma prefeita que sabe que tem bandido e tem doente. E que é um erro tremendo você olhar só para um dos dois. Bandido, você combate. Tem o joio e tem o trigo. Exatamente. Bandido é um sistema, gente, que lucra 200 milhões de reais por ano. Não é, coitadinho. Tem ferro velho envolvido, tem hotel envolvido, tem agente público envolvido, tem empresário envolvido. Ou a gente tem coragem de fazer um trabalho sério com as polícias, inclusive entendendo os furos que existe hoje no setor público, que permite que a droga entre e o dinheiro sai, ou esse negócio vai engolir a gente. E é ter a mesma firmeza Você não acha moral. Que já engoliu? Tá engolindo. É. E a gente tem Tá agora a caminho, uma bela é. oportunidade de dar um basta nisso. E é ter a mesma firmeza moral que a gente vai falar grosso com o bandido e vai bater de frente com isso, mas vai ter o mesmo compromisso para acolher o doente. Porque quem olha só pro doente não resolve, quem olha só pro bandido não resolve. Como eu falava para vocês, a gente hoje não tem vaga para acolher quem tá doente. Só para vocês terem uma ideia, só ali na região central, mais de 1.000 pessoas, dependentes químicos. Vamos olhar quantas vagas a gente tem, né? Pra gente ter uma noção se a gente consegue resolver. Vamos somar público e privado, porque a prefeitura pode comprar a vaga do privado. 1.542 leitos. Para toda a cidade, leito para dar conta de esquizofrenia, de surto psiquiátrico. A gente não tem vaga. Entra a gestão e passa a gestão e a gente não consegue olhar para essa questão da dependência química do alcoolismo. Tem que ter compromisso, tem que botar dinheiro, porque a pior coisa é uma mãe, um pai, uma filha, como eu vivi, querer internar a pessoa que ama, querer buscar um tratamento e não encontrar vaga. É isso que acontece hoje em São Paulo. Mas você não acha que, além de não encontrar vaga, existe também aqueles que defendem a necessidade desse povo viver na rua? Porque hoje o povo em situação de rua é isso, você não consegue tirar esse povo da rua. Você pode dar emprego para ele, você pode dar casa para ele, você pode dar o que quiser.
que acontece hoje no centro da cidade? Grandes prédios que eram públicos, né, prédios privados, porque o centro da cidade era uma coisa maravilhosa, né? Tínhamos as melhores empresas estavam no centro da cidade. Hoje eles estão invadidos, esses prédios estão sendo invadidos. Alguns até já pegaram fogo e caíram, né? Pois é, invadidos exatamente por aquele que não tem onde morar. Né? A gente tem que... Não estamos condenando quem invadiu só. Não tem onde morar. Como e não pode esquecer do pet, porque muitos não saem da rua porque não tem para onde levar o pet, né? Não tem, alguns até têm um local lá para o pet, mas eles não querem. Tem um lugar para o carrinho, eles não querem. Né? Vamos falar Como resolver isso, já que é um problema social do qual você defende muito, vulnerabilidade, como deputado, né? que é a vulnerabilidade desse povo. Vamos falar então de população em situação de rua. Tem 2 caminhos que a gente propõe. Mas antes, eu preciso ter um papo reto com vocês. A Prefeitura de São Paulo diz hoje que tem 30 mil pessoas na rua. Os estudiosos, tem uma universidade federal, que é o UFMG, já disseram que são mais de 80 mil pessoas. Eu sei que é ano eleitoral e que estão tentando varrer os problemas para debaixo do tapete. Mas uma prefeitura que não sabe quantas pessoas tem na rua, onde elas estão e por que elas estão ali, é uma prefeitura que não tem capacidade de resolver o problema. Qual é a primeira coisa que eu espero fazer dia 1 de janeiro? Um grande censo, uma grande pesquisa. O que é isso? Bota os técnicos da prefeitura na rua para entrevistarem as pessoas que estão na rua. Quantas são? Onde estão? Por que estão ali? Por que eu falo disso? Porque são seres humanos. Cada um tem uma formação, cada um tem uma história, cada um tem uma doença, cada um tem uma questão. Quando a gente mapear isso, a gente vai ter condição de criar caminhos de saída, que é o nosso programa Caminhos para a Dignidade. Quem está com uma doença física, que é incapacitante, tem que ser tratado. Quem tem uma doença psicológica tem que ser encaminhado para tratamento. Tem famílias inteiras que foram despejadas que estão ali há pouco tempo. A moradia já é uma baita solução. Tem gente que quer sim um emprego, quer sim uma formação, só que não tem essa oportunidade. Eu não estou dizendo... E tem o que quer ficar na rua também. Mas é minoria. Era aí que eu ia chegar. Tem muitos estudos que mostram que a maioria quer sair. Então vamos olhar para essa maioria primeiro? Porque também, senão a gente fica paralisado e não faz nada. Qual é a minha proposta? Faz a pesquisa, quem quer uma solução, a gente vai dar uma solução. Depois a gente vê quem fica. E aí, a outra questão em relação aos abrigos, que é muito trazido. Os abrigos são um show de horrores. Abrigo que tem infestação de inseto, abrigo que tá sujo, fedido, abrigo que você não pode entrar com seu cachorro. Eu tenho 7 cachorros. Eu não deixaria nenhum deles na rua. Quem dirá uma pessoa em situação de rua que só tem aquele cachorro. Abrigo que separa as famílias. Abrigos perigosos. Se você é um pai de família, você vai deixar a sua esposa e seus filhos em outros abrigos? Abrigo, gente, não é solução de longo prazo. É para hoje. Mas no dia de hoje não pode ter burocracia. Não pode desincentivar as pessoas a estarem ali. Então, resumo, com esse grande mapeamento, garantir que a gente tem abrigos nos quais as pessoas queiram ficar, pelo menos durante a noite, e fazer esse grande mapeamento e desenhar a porta de saída. E vai reduzindo o problema. Mas como é que você vai enfrentar uma situação que existe em São Paulo, que é o direito de ir e vir? Eu, por exemplo, sempre defendi que o direito de ir e vir é meu. Que paga imposto, que tem o, né, é o emprego, é o livre-arbítrio, né? de você chegar a isso. O direito de ir e vir daquele que está precisando de algo tem que ser analisado e refletido, como você acabou de apresentar, as soluções que você acabou de apresentar. Mas como enfrentar verdadeiramente os direitos humanos que acham que a pessoa quer estar na rua, ela tem que estar na rua, se ela está na Cracolândia, ela tem que estar na Cracolândia. Vai ser a pesquisa, porque né? Gente, eu volto a dizer, eu convido vocês a conversarem com as pessoas que estão na rua, porque como deputada eu fiz isso muitas vezes, com o pessoal da SP que se sentem invisíveis, com né? as igrejas, todas os direcionamentos que vocês puderem imaginar, igreja católica, igreja evangélica. E o que eu estou trazendo não é só a minha impressão que eu tive na rua, são estudos feitos por acadêmicos. A maioria das pessoas que sofrem com alcoolismo, com uma dependência química, querem tratamento. Deixa eu cuidar dessa metade que quer. Quando a gente chegar na outra metade que não quer, a gente faz o debate. A maioria das pessoas que estão na rua querem sair da rua. É isso que nós desejamos. Vamos cuidar de quem quer sair da rua primeiro, porque o que a gente está vivendo hoje com essa polarização e com essa paralisia da prefeitura a gente só debate e a gente não faz nada. A gente não tá dando moradia para quem quer, a gente não tá dando tratamento para quem quer, a gente não tá criando uma porta de saída para quem quer.
E aí, quem estuda esse assunto sabe, quem está na rua menos tempo tem mais chance de querer e conseguir sair. Quem tem uma dependência química menos tempo tem mais chance de querer e conseguir sair. A gente precisa, de forma emergencial, olhar para essas pessoas. Quem está lá há mais de 10 anos vai ser mais difícil. A gente não vai desistir. Mas é uma coisa, você ter uma cidade com 80 mil pessoas na rua e uma cidade com 10 mil. A gente está paralisado. Tem família que quer recuperar esse dependente químico. Tem família que não quer esse dependente químico. Inclusive, sabe qual é uma das abordagens que a gente defende? A pesquisa pode ajudar nisso. Exato. É difícil, e eu falo como alguém que perdeu o pai para o crack. É uma doença que adoece todo mundo da família. Ninguém fica sem sentir isso. Mas uma das coisas que a gente defende nesse grande mapeamento pesquisa é tentar reconstruir o vínculo familiar. Tentar. Metade vai dar certo, metade não vai dar. Procurar os parentes daquela pessoa. Algumas pessoas acham que seu filho está desaparecido e falar, você topa vir até aqui? Você topa nos ajudar nesse resgate? Essa é a maravilha, gente, de estar lidando com um ser humano e não com bicho. Patrícia. Tem que ter uma solução para cada pessoa, porque são histórias individuais. Quando Boulos e Marta lançaram a chapa, diziam, Lula vai fazer a cabeça da Tabata desistir. Não conheciam a Tabata. Não, e hoje a gente vendo o seu estudo sobre São Paulo, né, fica claro que a senhora entendeu que precisava, não poderia jamais desistir, precisava viver esse momento e ser prefeito, é isso? Chegaram a tentar a sua desistência ou não? João, eu vou ser muito sincera aqui. Eu só tenho um cara de mansa, tá? Pra quem não sua personalidade eu admiro. Pra quem tá nos ouvindo, eu tenho uma voz mansa, eu tenho 1,64 de altura, eu pareço ter 20 anos. Então quem olha de longe fala, ih, é uma menina. Quem conhece de perto... isso na campanha, né? Exato. Já falaram isso e na interage, falei, até brava essa bicha, ninguém consegue parar não. E eu tô trazendo isso porque quem conhecia sabia que, sendo da vontade de Deus, eu ia seguir adiante. É fé, loucura, propósito, cada um vai entender de um jeito. Sim. Mas eu tenho uma convicção que vem de dentro de mim, que eu preciso trabalhar para retribuir as oportunidades que Deus me deu. De novo, esse não é o lugar que as pessoas desenham para quem nasce em uma ocupação, filha de uma diarista e de um cobrador de ônibus. A vida foi maravilhosa comigo. Deus é maravilhoso comigo. Tudo que eu recebo, desde sempre, as oportunidades, sabe, a vocação, tudo, me faz ter certeza que eu preciso colocar isso à disposição. Eu estou fazendo isso há 6 anos no Congresso. Aprovei projetos muito importantes. A vacina para os professores na época do Covid foi uma proposta minha. O pé de meia são R$200 por mês, mais R$1.000 por ano, para o jovem não abandonar o ensino médio. O pé de meia? Quase 3 milhões de jovens estão recebendo há 6 meses. Uma proposta que eu escrevi, né? Com certeza. Os absorventes nas escolas foi um outro projeto que eu apresentei, que hoje é uma realidade. Eu sou essa pessoa maluca, que vê uma oportunidade, vai pra cima, não desiste. E quando eu olho pros meus adversários, eu tô aqui para falar das minhas propostas, mas eu não acredito que nenhum deles tenha a capacidade de juntar. Política é sobre juntar o governador Tarcísio e o presidente Lula para resolver a segurança e trazer recurso para a saúde. Política é sobre juntar time. Política é sobre estar na rua. A gente está vivendo um momento de uma política divisiva, de ódio. Prefeito que divide não consegue trabalhar. Então eu acho que tem um espaço gigantesco para o nosso projeto. Eu tenho uma pergunta para fazer para você sobre time, mas daqui a pouco. Tá bom, quando você quiser. A magia do rádio é essa magia que está aqui agora. Nós estamos sentados no sofá, né, da sala de muitas famílias. Nesse momento nós estamos sentados no sofá da sala de muitas famílias porque estamos falando com ela, conversando com ela. O que essas pessoas podem esperar da Tabata Prefeito para solucionar o problema da saúde de São Paulo? As filas, os problemas de exames, os problemas de cirurgia. O que nós vamos resolver? Vou te pedir 1 minuto. Você está na faixa de trânsito e vai ser atropelado. Vanderlei Corrêa está chegando aí com o trânsito. Você está ouvindo Troca de Opiniões com João Ferreira.
nas ruas da capital. Oferecimento: o aniversário Açaí 50 anos é um verdadeiro show de prêmios e preço baixo. Cadastre-se, compre e concorra. Consulte condições de participação em aniversarioaçaí.com.br. Corredor Norte-Sul, João Ferreira, tem trânsito carregado no sentido Zona Norte, desde o aeroporto de Congonhas, tem ocorrência depois da Avenida dos Bandeirantes. Esse trânsito vai ruim até a região do Parque Ibirapuera. Corredor da Vereador José Diniz e Avenida Ibirapuera tem trânsito intenso ali, mas funciona como opção. E o corredor das avenidas Jabaquara, Domingos de Moraes, Vergueira e Liberdade é melhor opção. No sentido Zona Sul, quem está no corredor Norte-Sul reduz a velocidade ali a partir da Marginal Tietê até a Pinacoteca e depois a partir da 9 de julho até a passagem pela ligação. A partir dali o caminho melhora muito. O aniversário Açaí 50 anos é um verdadeiro show de prêmios de preço baixo. Cadastre-se, compre e concorra. Consulte condições de participação em aniversarioaçaí.com.br. Capital, conectar com o mundo. Ligar é você. Estamos de volta com o Troca de Opiniões e as ideias seguem em ritmo acelerado. Capital, palco da democracia. Hoje a candidata Tabata Amaral vai falar de saúde agora, Patrícia. Nós estamos tomando um cafezinho aqui na sala. Não, mas é o que ela sempre quis. Porque o debate da TV, perdeu o seu sentido. Perdeu, infelizmente. Mesmo algumas então hoje as entrevistas. pessoas aqui, com a grande audiência que a gente tem, quem acompanha a Capital nesse momento está conhecendo o seu plano de governo, né? Mesmo E eu tô algumas muito entrevistas. feliz de estar aqui, podendo falar. Bora falar de saúde? Vamos lá. O que você pretende fazer com essa saúde, com essa família que está aí com problema de fila e ela não consegue resolver a Perfeito. situação do pai, da mãe, Em 4 do anos filho? vai dar tempo? É isso Ou que vem. será o início de um trabalho? Eu venho defendendo uma coisa e quem sabe quão acelerada eu sou vai Você concordar. já quer ficar 8 anos? Eu ia chegar aí. Primeira coisa, São Paulo está tendo prefeito por 1 ano e 3 meses. São Paulo sofre de um mal de uma cidade que é tão grande, tão importante, que as pessoas usam nossa cidade como trampolim eleitoral. Se elegem, ficam 1 ano e 3 meses e abandonam a cidade. E eu tenho um compromisso com quem nos acompanha nesse momento. Eu vou ter que me provar. Mas se Deus e vocês me derem essa oportunidade, eu serei prefeita por 8 anos. Se for da vontade do povo de São Paulo, vão ter uma prefeita que não vai ficar aqui 1 ano e 3 meses, não. Segunda coisa, trabalhar todo dia, todo ano, como se fosse véspera de eleição. Porque a gente viu quão ruim é. Por 3 anos não ter prefeito, vem véspera de eleição, jogam asfalto pela cidade, asfalto de baixa qualidade e os problemas mais estruturantes da educação, da segurança, das enchentes, ninguém está olhando para eles. Sobre saúde, é trabalhar, 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 trabalhar. Por 20 anos da minha vida, eu dependi do SUS. Uma das coisas que mais me doíam nesse período era quantas vezes eu não fiquei na fila de um posto a partir das 4, 5 da manhã para chegar na minha vez e alguém dizer que acabou a senha. Volte semana que vem. Tente amanhã. Outra mágoa que eu carrego e que eu sei que muita gente, obviamente, se revolta com isso, é da questão de furar a fila ao amigo do político. Eu já fiquei mais de 1 ano para fazer endoscopia. Graças a Deus, hoje, eu não preciso mais. 1 ano na fila. Mas eu já fiquei mais de 1 ano. E a gente sabe, quem Colo, tem... então, nem se fala, né? Exato. Quem tem amigo político, fura a fila. Todo dia eu recebo denúncia disso. Estou falando dessa questão porque qual é a minha principal proposta para a saúde? Primeira coisa, gente, é usar a tecnologia para dar transparência. O que eu quero dizer com isso? É a gente usar a inteligência artificial, a tecnologia, para a gente ter clareza do que está acontecendo. Quantos meses estão ficando na fila para uma colonoscopia? A gente não sabe hoje. E toda vez que a gente não sabe é porque tem alguém lucrando com isso, tá? Quanto tempo as pessoas estão ficando na fila para uma cirurgia? Esse é o primeiro passo. Porque aí eu consigo enxergar os buracos. Tem que contratar quem? Tem que fazer UPA onde? Porque hoje eu não enxergo. Tá faltando remédio onde? Eu preciso enxergar. Todo gestor, toda gestora tem que enxergar o seu estoque. Tem que enxergar o que está acontecendo. Mas aí o segundo passo é transparência. Eu quero, no meu primeiro mandato como prefeita, virar para quem está nos ouvindo e falar: a sua posição é a 37. Tem 30 pessoas na sua frente, tem 20 pessoas na sua frente, porque aí não vai ter político que vai conseguir furar a fila, porque a pessoa vai saber qual é a posição dela. Esse é um instrumento que eu vou ter para o povo me ajudar a combater a corrupção. Porque na hora que o povo sabe quantas pessoas estão na fila, qual é o tempo de espera, se alguém tentar burlar, a própria imprensa, a própria população se revolta e vai para cima. E aí, como que eu quero terminar meu primeiro mandato, se Deus quiser? As pessoas podendo confiar no serviço de saúde pública. Sua receita venceu?
você vai receber uma receita nova no WhatsApp. Você não precisa ir até o posto. O seu exame saiu, você vai receber já o seu retorno pelo WhatsApp. E no mundo tecnológico como o nosso, isso é possível. Isso é muito simples. É muito simples de fazer. Tem prefeitura com menos dinheiro do que a gente que já faz essa comunicação eficiente por WhatsApp. Vocês estão falando, Tabata, mas você está falando de tecnologia, de WhatsApp, de transparência? É porque a gente coloca quase 20 bilhões de reais por ano na saúde. E esse dinheiro está indo para algum lugar, gente. E eu, como tenho uma boa relação com o governador Tarcísio e o presidente Lula, eu vou ter condição de trazer mais recurso. Mas me parece que é tipo uma peneira furada. A gente está colocando mais e mais recurso, mas o recurso não está chegando nas pessoas hoje. A gente vê hoje Lula refém do Arthur Lira, né? A senhora eleita saberia lidar, já sabe como lidar com a Câmara para não ficar refém aqui no município? A gente falava aqui da importância de você ser firme. Eu ouvi de uma senhora ontem na rua, eu gosto de você porque você é firme, mas você não vai pra baixaria. Por que eu digo isso, gente? Quando a gente tem um prefeito pequeno, que não tem ele os votos, que não tem ele a força da população, esse prefeito fica refém da Câmara de Vereadores. Não estou dizendo que a relação é sempre um mar de flores, não. Mas a gente já teve recentemente prefeitos aqui em São Paulo que tinham o comando da situação. 3 anos atrás, Bruno Covas tinha um comando maior da Câmara de Vereadores do que esse tem hoje. Vamos pensar em Serra, vamos pensar em Kassab. São Paulo, com a mesma configuração que a gente tem hoje da Câmara, já teve prefeitos que souberam se impor, com diálogo, trazendo outros partidos para governar. Mas se a gente não tem uma visão de cidade, se a gente não tem um projeto de longo prazo, a Câmara, todo mundo monta em cima. Que é o que está acontecendo hoje. E aí, de onde vem essa experiência? Do Congresso Nacional. Eu bato muito nessa tecla, olhem para a experiência dos candidatos. Porque eu sou há 6 anos deputada federal e eu sou autora, coautora, relatora de 20 projetos que viraram lei. Isso é um recorde. Como é que eu aproveito tanto de projeto? Sabendo conversar com quem pensa diferente. Dialogar. Dialogar. Da esquerda à direita, conversando com o judiciário, conversando com o executivo, conversando com quem pensa diferente de mim. E aí eu volto para o comecinho da nossa conversa. A gente está vendo hoje no debate que quem mais grita, quem mais agride, quem mais divide, mais atenção recebe na rede social. Mas vocês têm que... Eu queria convidar uma reflexão de que me parece que quem mais gride, xinga e divide vai ter mais dificuldade de governar. Vai ser no grito que vai falar com a Câmara de Vereadores? Vai ser xingando que vai trazer recurso do governo federal? Então é quase como se fosse um paradoxo. Nessa eleição, quem divide recebe mais atenção, mas quem mais junta tem mais possibilidade de governar. O rádio é muito forte nesse sentido. Eu sei. O rádio é muito forte. As redes sociais Até porque a TV aí... não está cumprindo com o papel dela nessa eleição, né? O rádio é muito forte. Ele tem uma força muito grande, né? Ele não sabe disso, né? A grande maioria de todos nós que estamos no rádio há muito tempo não sabemos verdadeiramente a força que tem o rádio. O rádio chega mais rápido, o rádio abre esse espaço, tem essa magia que eu acabei brincando aqui, de sentar no sofá da residência do ouvinte, conversar com ele, dar a palavra para ele, porque ele realmente tem voz, né? Aqui na Rádio Capital, o ouvinte tem voz. Aqui no Troca de Opiniões, ele participa ativamente, né, do Troca, conversando com o João, com a Ângela, exatamente sobre aquilo que é necessário. Então, essa magia do rádio está à sua disposição. Você tem que realmente falar com essa mulher, colocar para essa mulher aquilo que ela precisa ouvir. Posso contar uma coisa? Por favor. Antes de ser deputada federal, então já faz uns 8, 7 anos, eu tive a alegria de ser comentarista de rádio por 1 ano. Olha! Fui comentarista de educação em uma rádio aqui em São Paulo e foi o trabalho mais legal que eu já tive. Sabe por quê? Porque até hoje eu vou pra rua e eu encontro pessoas que me ouviam 7, 8 anos atrás. Eu vou pro Carrão, pra Heliópolis, pro Jardim Ângela, só falando dos últimos 2 dias. Vira parte da família, a gente entra na casa das pessoas. É muito diferente, as pessoas te conhecem, te acompanham. Então eu sempre digo, eu tenho uma missão aqui, se Deus quiser, de ser prefeita por 8 anos. Mas essa é uma coisa que eu quero voltar a fazer no futuro, porque o rádio é muito especial. Não, e como prefeita, você precisa de usar o rádio para chegar até as famílias. A rede social, ele chega, né? Invade muitos Fica lares. Muito fake news, Fica né? muito fake news, tem muita coisa ali que realmente não cabe. Eu acho que nós hoje temos uma coisa contra nós, que é aquilo ali, que é a câmera, né?
O rádio hoje é assistido, né? Fica aqui olhando para a câmera. Ele é assistido. O João, numa boa época, o pessoal pensava que ele tinha uma vasta cabeleira, né? Mas a gente é isso. Como é que é o radialista, né? Qual é a idade? Eu sempre falo, o mais bonito da família. Imagina o resto, que porcaria. Então, diga isso não. Então, como prefeita eleita, use o rádio. E eu posso dizer por que eu vou usar? A rede social é muito importante. E hoje eu tenho redes sociais que falam com milhões de pessoas. Mas na rede social tem muita fake news. É muito difícil você separar o que é informação oficial de informação mentirosa. O rádio e a TV são espaços que as pessoas sabem que podem confiar no que elas estão ouvindo. Isso. Eu vou dar um exemplo bem recente. Faz 2 semanas, a gente teve São Paulo por alguns dias com o pior ar do mundo. Isso. Sabe o que eu senti falta, enquanto cidadã? De ter a prefeitura no rádio e na TV, trabalhando junto com a imprensa para instruir a população. Porque, para mim, uma liderança política, um prefeito, uma prefeita, em momentos de crise como esse, tem que dizer às pessoas, tem que estar na rua. Então, não é na rede social, provavelmente, que eu vou estar lá dizendo, olha, usa máscara se você puder. Fecha a janela da sua casa. Se puder, coloque uma toalha molhada. São instruções simples, mas para as pessoas se protegerem, para elas estarem mais seguras. E se a gente não pode contar com comunicadores que são respeitados, que as pessoas sabem que são sérios, com credibilidade, a gente fica vendo rede social que na época da pandemia tinha vídeo mandando as pessoas tomarem Cândida, água sanitária. E teve gente que morreu por conta disso. João. Não, eu ia só fazer uma pergunta. Sim. Hoje eu tenho mais medo de ser assaltado, sequestrado do que ficar doente. Como vai ser a sua GCM e a parceria com a Polícia Militar e Civil? Ótimo assunto e vou de novo fazer a questão da gente ter gestão em tecnologia. Por quê? São Paulo tem hoje um pouco mais de 7.000 guardas. Eu tenho um compromisso de ampliar a guarda, de aumentar a remuneração para quem atua num território mais perigoso, para quem tem bom resultado, mas a gente não consegue colocar a guarda em todas as ruas da cidade. O importante é a gente entender que a gente também não precisa fazer isso. Pensa no seu bairro, você que está nos acompanhando. Pensa no trajeto para o seu trabalho. Tem sempre aquele ponto que é mais perigoso. Sempre. Tem sempre o ponto em que roubam mais celular. Em frente à Rádio Capital, por exemplo. Eu sei, infelizmente. Em frente à Rádio Capital, tem sempre... Daqui de cima a gente acompanha. Mas vocês vão me entender. Tem sempre o ponto que as mulheres sentem mais medo. E São Paulo bateu recorde de roubo de celular. De cada 3 pessoas, uma já teve o celular roubado ou furtado. São Paulo bateu recorde de estupro. Essa é uma coisa que acaba comigo. A cidade mais rica do país ter pelo menos 8 estupros por dia e ser o recorde. Era para ser o contrário. Era para a gente estar no recorde do menor número e não do maior número. E por que eu trago essa provocação? Porque se nós, cidadãos, sabemos que o crime acontece sempre no mesmo lugar, por que a polícia não está exatamente nesses pontos mais perigosos? A gente tem tecnologia, gente, para hoje fazer um monitoramento com câmera 24 horas e reforçar o policiamento nos pontos mais perigosos. A gente vê a cidade toda com câmera, mas naqueles pontos que a gente sabe que as pessoas estão sendo roubadas, que as mulheres estão sendo assediadas, a gente vai colocar o policiamento. É isso que está faltando. A gente hoje tem não sei quantos guardas em função administrativa. O que é isso? Guarda que está no gabinete, atendendo o telefone. Nós precisamos da nossa guarda valorizada, fortalecida na rua, nos pontos mais perigosos. A gente viu semana passada na Moca, à luz do dia, em frente a uma escola, um maníaco criminoso tentando arrastar várias mulheres para dentro do carro. Onde é que estava a guarda? Tinha uma câmera. Luz do dia. A Moca é região central, é centro expandido. Então, para mim, isso é muito evidente. E aí, vou finalizar só falando da Polícia Civil e da PM, a importância dessas 3 forças policiais atuarem conjuntamente. Parceria. Hoje, o maior número de chamados que a PM responde é por barulho. Perturbação do sossego. Pancadão. É o bar que fica aberto de madrugada. Por que a PM está perdendo seu tempo com isso ao invés de estar indo atrás do bandido? Porque a prefeitura não tem fiscal suficiente para fiscalizar a lei do PSIL. Tá vendo? Quando a prefeitura não faz a sua parte de iluminação, de coleta de lixo, de fiscalização, a gente tira tempo da PM de combate ao crime. Então, uma coisa que essa é bastante simples, que eu estou defendendo e está no plano de governo é
toda a subprefeitura de São Paulo, são 32 aqui em São Paulo, ter um centro de tecnologia para as 3 polícias atuarem conjuntamente. O que é isso? Monitoramento 24 horas por câmera, cada uma fazendo a sua função e sempre conversando, atuando conjuntamente. Porque hoje a PM faz seu trabalho, a Polícia Civil faz o seu, a GCM faz o seu, mas não tem essa conversa. Então tem muito desperdício de tempo mesmo desses homens e mulheres. A gente está quase finalizando, né? João, falando sobre mobilidade, né? O que você pretende fazer? Eu sou aquele que, eu já falei aqui, eu uso muito o metrô, né? Eu Transporte público adora, né? Abandonei o carro porque você não consegue mais andar em São Paulo. E estacionar está né? muito caro. O estacionamento nem se fala, né? Tá demais, tá Entrega caro um demais. O que você pretende fazer para resolver o problema da mobilidade em São Paulo? Os últimos prefeitos que passaram por aqui disseram que iam resolver o problema e até hoje realmente não conseguiram resolver, né? O que a Tabata pretende fazer para resolver o problema da mobilidade em São Paulo? Tem uma coisa que nenhum dos últimos prefeitos fez. Para ser justa, o Haddad tentou fazer e não conseguiu. O Bruno se propôs a fazer, mas depois da sua morte isso foi interrompido. Que é o quê? Redesenhar as linhas de ônibus. Por que eu falo isso? Eu sou filha de cobrador de ônibus. Meu pai foi cobrador por 8 anos. As linhas de ônibus hoje são as mesmas de 15 anos atrás, quando meu pai era cobrador. As mesmas. Meu pai fazia uma linha que era 507J, que saía lá do Selma e vinha aqui para o centro de São Paulo. É a mesma linha. O metrô cresceu, o trem cresceu, a cidade cresceu. Será que a gente não está precisando fazer nenhum redesenho? É claro que tá. Nossas linhas dão muitas voltas, não cobrem a cidade toda, não levam em consideração o número de pessoas que estão circulando. Nós precisamos de novas linhas e ampliar essas linhas. Tem menos ônibus circulando, os ônibus estão quebrando, estão caindo aos pedaços. É isso, ônibus lotado, ônibus vazio. Gente, isso é uma ineficiência gigantesca. A primeira coisa, isso é briga, tá? Mas aí vocês vão me ajudar a comprar essa briga. É redesenhar as linhas de ônibus para elas refletirem a realidade de hoje e serem mais diretas, mais eficientes. Do outro lado, é investir de verdade no transporte público. O Bruno Covas tinha prometido 40 quilômetros de corredor de ônibus. O Nunes não fez nem 7. O da Radial Leste, o da Miguel Yunes. Eu poderia dar 1000 exemplos aqui para vocês. Corredor de ônibus, se você tem uma linha mais reta, mais eficiente, com corredor e semáforo inteligente, aquele ônibus vai mais rápido. O foco aqui é velocidade. A pessoa tem que colocar no aplicativo e ver que se ela for de ônibus vai ser mais rápido, porque isso automaticamente vai tirar o carro da rua. Hoje as pessoas estão ficando 2 horas e 46 minutos na média no transporte público. Tem gente que fica 3, 4 horas por dia. Então, quem pode escolher, vai de carro. Se mata para pagar a gasolina, para pagar o estacionamento, para pagar a parcela do carro, mas vai de carro. E fica as mesmas 2 horas. As mesmas 2 horas. Você acaba ficando no trânsito parado. Mas pode parecer sutil o que eu estou dizendo. No dia que for de ir de ônibus e de metrô for mais rápido do que ir de carro, as pessoas vão de ônibus e metrô. Por isso que eu vou de metrô. Exato. Eu vou para Santo André, eu não vou mais de carro. Hoje, eu pego o ônibus, quem mora pego nos o trem, extremos da cidade depende É. muito mais do ônibus do que do isso, metrô. é isso. E os ônibus estão inviáveis em São Paulo hoje, inviáveis. Nós temos 2 minutos, queria muito te agradecer. Deu para falar muito do seu plano de governo, não deu? Passou rápido, né? Mas passou muito rápido, eu ia dizer isso. Espero que eleita esteja com a gente sempre, né? E O que, segundo turno esteja aqui conosco. Amém. não é? E que faça uma bela campanha. Amanhã a gente tem Pablo Marçal aqui, né? Depois... Boa sorte para vocês. Obrigado. Eu posso... mas como você falou muito do plano de governo, eu queria que você usasse esses 2 minutos finais para falar o que quiser para essa gigantesca audiência que a gente tem agora. Ali? Aqui nessa A câmera pequenininha? aqui. É. Perfeito. Pessoal, muito obrigada por terem acompanhado. Faltam apenas 10 dias para as eleições. O que a gente colocar na urna no dia 6 de outubro vai refletir quem a gente é coletivamente, quais são os valores que a gente carrega de casa, mas também o que vai acontecer com nossa cidade pelos próximos 4 anos. E isso não é pouca coisa. As pessoas elas estão muito cansadas, porque São Paulo andou muito para trás nos últimos anos. A questão do trânsito, a questão da insegurança, a questão das enchentes, a questão da educação. E eu ouço muito na rua, Tabata, tá ruim, mas eu tenho medo que piore. E eu vejo que querem, jogar com medo das pessoas. Muita gente falando, vota em mim porque o outro é pior. Vota em mim porque o outro é pior. É melhor deixar do jeito que tá, né? Porque pode piorar. E eu acho isso uma armadilha tão grande.
As pessoas, tipo, querendo jogar com medo de quem está nos ouvindo. Então, eu queria trazer uma proposta diferente. Eu venho me apresentando ao longo dos últimos meses. Se vocês acham que o nosso time é o melhor, que o nosso projeto para São Paulo é o melhor, que a gente tem mais energia, mais capacidade de juntar, de trabalhar, vota 40. Vota com coragem. Esse negócio de votar no menos pior está acabando com o Brasil. E não é de hoje, é nas últimas eleições. Então, espero que tenha conseguido me apresentar, apesar do tumulto dos debates. Quem ainda tem alguma dúvida, vai na rede social, dá uma olhada no plano de governo. Interage, mas vota com coragem, sabe? Vota com convicção. A eleição, gente, só termina na tarde do dia 6 de outubro. Então, conto com vocês. Espero que só dê 40. Meu número é 40, aproveito para reforçar. E mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer gigantesco estar aqui. Obrigado. Patrício, até amanhã, se Deus quiser, hein? Até amanhã estamos de volta aqui, né? Eleições na capital. Nós vamos às urnas com você. Hoje, Tabata Amaral.